Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu quero saudar a toda a igreja com a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E também a você que está no seu lar e que participa conosco. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Se é escola, então a gente vem aqui para aprender, não é? Se é bíblica, é porque o que nós vamos aprender é assunto da Bíblia, é assunto espiritual. E se é dominical, é porque hoje é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor separou para que pudéssemos parar a correria, as atividades e buscarmos a Ele em comunhão, em reverência, em culto, e assim nós vamos fazer isso. Eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, pela oportunidade que temos de nos reunir como igreja do Senhor para estudar a sua palavra que é santa. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã de domingo, por essa manhã em que estamos reunidos para estudarmos a Tua palavra. Agradecemos pela noite que o Senhor nos guardou, pelo sono reparador. Te agradecemos porque estamos com vida. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós, ó Deus, estamos mais uma vez desfrutando dessa graça tão maravilhosa de estarmos com vida na Tua presença. E assim, Deus, te agradecemos, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada um de nós que aqui estamos, nossas famílias. Abençoa, Deus, cada irmão e irmã que está no seu lar e também acompanha a nossa escola dominical. Abençoa, Deus, a todos nós. Nos dê um coração submisso à Tua palavra. Abençoa para que as aflições, as ansiedades, aquilo que nos preocupa, ó Deus, venha ser colocado aos Teus pés. Que nós não venhamos viver uma vida atribulada, uma vida desesperada, sem alegria, ó Deus, porque independente dos problemas e das circunstâncias, o Senhor é o nosso Deus, ó Deus, e o Senhor cuida de nós. Abençoa o Teu povo aqui reunido. Abençoa cada família também, que agora acompanha conosco, do seu lar, direto pela internet. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Fala conosco nessa manhã. Nós oramos com gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos cantar com alegria o hino 269. Alvo mais que a neve. O texto de hoje nós vamos ler no verso 29 de João 1, que João se referiu a Jesus assim, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos cantar esse hino 269. Vamos ficar de pé para cantarmos com alegria esse hino, Pureza no Sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Nós tem mais alvo que a neve, o seu sangue transforma, Senhor. Mais que leve, esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também em ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, fim desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Podeis assentar. Obrigado, Nanato. A primeira leitura que vamos fazer da palavra de Deus será no livro de Josué, capítulo 1. O sexto livro da Bíblia. Depois de Deuteronômio, nós temos o livro de Josué. E no capítulo 1, a abertura desse livro, nós encontramos aí o tema, né? Deus fala a Josué e o anima. Josué capítulo 1, do 1 a 9, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse é o primeiro capítulo, né? Parte do primeiro capítulo do livro de Josué. E esse trecho, ele é muito forte, muito encorajador para nós. Deus chama Josué para uma conversa de pai para filho, né? Uma conversa encorajadora, porque o povo que saiu do Egito, que saiu da escravidão do Egito e que percorreu o deserto sob a liderança de Moisés, estava prestes a tomar posse da terra prometida. Mas eles precisavam de um líder para ajudá-los a tomar posse daquela terra. E Josué então é levantado por Deus para liderar o povo nessa missão, nessa conquista da terra que Deus havia prometido. Assim, durante 40 anos, esse povo peregrinou no deserto, vendo os milagres de Deus, sob a liderança de Moisés, vendo o agir de Deus, ouvindo a voz de Deus através de Moisés, mas continuavam, muitos deles, endurecidos, rebeldes. A missão de Josué não era fácil, certamente ele viu naquela caminhada o quão era difícil liderar aquele povo. Mas o Senhor o chamou para uma missão e falou: olha, eu sou contigo. E essa palavra de Deus então a Josué é nesse sentido. A recomendação de Deus a Josué foi: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a recomendação de Deus, a gente olha aí no versículo 8, Deus diz: não cesses de falar. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Nós não podemos cessar de falar, como líderes, como pais, como esposos, como mães, como irmão mais velho, como, amigo, nós não podemos cessar de falar. Deus nos deu uma boca para que nós pudéssemos abri-la, e a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e nós precisamos encher o nosso coração das coisas de Deus, para que ao abrir da nossa boca sejamos instrumentos de Deus para fazer Jesus conhecido. Nós somos também uma voz que clama no deserto. É o que nós vamos estudar nessa manhã. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir a Deus que nos dê essa alegria de compartilhar sobre Jesus. Às vezes nós compartilhamos tão rapidamente sobre política, sobre futebol, sobre atualidade, sobre curiosidades. Nós compartilhamos tão rapidamente os TikToks aí, né, engraçados. Mas será que nós compartilhamos sobre Jesus? Será que Jesus é o nosso assunto? Nas nossas redes, na nossa boca, no nosso coração? Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos conceda essa alegria de falarmos do amor do nosso Deus. Eu vou convidar o nosso irmão Jonathan. Eu sempre peço ele para tocar, né? Para ajudar o pastor aqui com o violão. Vou pedir ele para orar também, né? Vamos orar com o nosso irmão Jonathan, pedindo a Deus que nos dê um coração cheio das coisas de Deus para falarmos de Deus, das coisas de Deus. Nosso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por mais esta manhã, que o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio, amém, de estarmos aqui, sim, reunidos em comunhão, Pai, uns com os outros e com o Senhor também, ó Pai. Amém. Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que desperte em nós, Deus, um desejo, ó Pai, de buscar do Senhor cada dia mais e mais, Jesus, para que possamos ser cheios de Ti, ó Pai, cheios da Tua palavra, que nosso coração, Pai, possa estar transbordante de Ti, para que a nossa boca, ó Pai, possa assim falar
de Ti, sendo que o nosso coração estará cheio de Ti, ó Pai. Amém, Deus. Porque a nossa boca fala do que está cheio o coração, Deus. Verdade, Pai. Que nós possamos, ó Pai, viver em intimidade com o Senhor, ó Pai. Sim, dando um Jesus. bom testemunho, pregando o Teu Evangelho, Pai, através das nossas vidas, mesmo que não sejamos preciso falar uma palavra sequer, ó Pai, que as pessoas possam ler, ó Pai, a Tua palavra através do nosso viver, ó Pai, das nossas atitudes, ó Pai. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos, ó Pai, levando o Teu santo nome, ó Deus, a Tua palavra, aquelas pessoas que não conhecem de Ti, Deus, mostrando, ó Pai, que somos diferentes, não porque nós somos melhor que alguém, ou pior, ó Deus, muito pelo contrário, nós não somos nada, Deus, nós somos o pó dessa terra, Deus, mas pela Tua graça, ó Pai, pela Tua misericórdia, Deus, nós nos tornamos, ó Pai, filhos, ó Pai, nós deixamos de ser servos, ó Pai, além de servos somos também filhos, ó Pai, que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, ó Pai, ter, ó Pai, esse contato, Deus, diário, ó Pai, buscando através da oração, da leitura da palavra, Deus, que nós possamos estar sempre, ó Pai, fazendo a Tua vontade, Deus. Que o Senhor possa vir a nos usar, ó Pai, em todo o tempo, Deus. Que nós possamos ser instrumentos, ó Pai, em Tuas mãos. Aleluia. Nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor. Eu quero chamar aqui a equipe de cânticos. Nossos jovens músicos, nossos jovens do Ministério de Louvor. Gabriele, Sofia, Samuel, Juninho, Anato. Isto. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé nessa manhã para louvar o nosso Deus. A primeira canção que nós vamos cantar, ela fala sobre gratidão, sobre nós sermos gratos a Deus, porque nós temos diversos motivos para agradecer a Ele. Se hoje nós estamos aqui de pé, temos esse privilégio de louvar a Ele com os nossos louvores, apresentar a Ele a nossa adoração, é porque um dia Cristo se entregou em nosso lugar. E nós devemos ser sempre gratos a Ele. Então a primeira canção que nós vamos cantar é Eu Te Agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus, você se esqueceu, Ele insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar.
Jesus acreditou e isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A próxima canção que nós vamos cantar, ela fala sobre as qualidades de Deus, ela fala sobre quanto Deus ele é santo, que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então nós vamos cantar essa canção que adora o nome do nosso Deus. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. todo louvor. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante de ti. Príncipe da paz, só por Ele viver. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, que é poderoso Deus, és digno. Eu amo Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o cordeiro, Ele te libertou, Ele eu vivo canto está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre
Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor, Pai, para exaltar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, adorar ao Senhor nesta manhã, ó Deus. Gratos que somos, ó Deus, pela vida que temos. Gratos, ó Deus, por levantar mais uma manhã com vida, com saúde, ó Deus, porque o Senhor cuidou de nós, ó Deus. Gratos, ó Deus, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam sobre as nossas vidas, ó Deus, e elas são as causas de nós não sermos consumidos, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque é um Deus tão grande, tão soberano, ó Deus, é tão santo, ó Deus, e se importa conosco, ó Deus, que não somos nada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigada porque o Senhor enviou Seu único Filho para morrer em nosso lugar, ó Deus, para dar Sua vida por nós, ó Deus, por nós pecadores, Pai. Muito obrigada, porque se hoje nós temos vida, se hoje nós temos liberdade, ó Pai, se hoje, ó Deus, nós podemos estar na presença do Senhor, louvando o Senhor, ó Deus, falando com o Senhor, ó Deus, é porque um dia Cristo morreu em nosso lugar, ó Deus, um dia Cristo nos deu livre acesso à Tua presença, Pai. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Te agradeço por essa manhã, te agradeço por esse culto, Pai. Peço que o Senhor continue nos abençoando, que toda palavra que for ministrada aqui nessa manhã, Pai, possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos, ó Deus, à voz do Senhor, ó Deus, estejam sensíveis, ó Deus, ao Teu toque, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro ao Senhor, agradecida por tudo. Amém. Os irmãos podem assentar. Como é bom louvar ao Senhor, cantar os atributos de Deus, né? A santidade, o poder, cantar louvores ao nosso Deus. Nós vamos passar agora para o nosso estudo de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler do 19 ao 34. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 ao versículo 34. Mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura. Que diz assim a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba,
e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu fiz a leitura corrente, até o 34, mas eu queria que a igreja lesse comigo 2 versos. Nosso irmão Adilson vai nos ajudar. O verso 23 e o verso 29. João capítulo 1, versículo 23. Com o microfone, meu irmão, para acompanhar a igreja. Leiamos. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora o versículo 29, leiamos. Diz o seguinte: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é poderosa, Deus. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a compreensão, ó Deus, para que possamos nos alimentar nessa manhã da tua palavra, e assim o Senhor venha falar a cada coração, tanto, ó Deus, a cada um de nós que aqui estamos, como também aos irmãos que estão nos seus lares acompanhando também esse estudo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é: somos uma voz no deserto para falar do Cordeiro de Deus. Somos uma voz no deserto para falarmos do Cordeiro de Deus. Após 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e João, após 400 anos, João Batista começa a pregar a mensagem às margens do rio Jordão. E a pregação de João Batista perturbou o mundo daquela época. Ele era um profeta diferentão. João Batista, ele vestia diferente, ele se alimentava diferente, e a sua pregação, a sua palavra, era uma palavra firme, uma palavra confrontadora. João Batista, ele não pregava para agradar os ouvintes. A sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que confrontava a maneira de viver daqueles que estavam na sua época. Quer ver? Deixa marcado João capítulo 1 e volta as suas páginas aí para o Evangelho de Mateus capítulo 3. Se o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias e o primeiro do Novo Testamento foi João, olha só como que João é apresentado no capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos
dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa era a mensagem, era a apresentação de João Batista. Ele confrontava o pecado, e ele confrontava o erro, e ele chamava o povo ao arrependimento. João Batista era muito ousado, ele era muito corajoso na sua pregação, e por isso ele incomodava o sistema religioso vigente. Mas voltando para João capítulo 1, que lemos do 19 ao 34, o que temos aqui nesse texto, onde aparece o testemunho de João, o testemunho de João Batista, ou a sequência do testemunho dele, nós vemos que os judeus estavam curiosos para saber quem era João. Quem afinal era esse João Batista? Será ele o Messias? Ficavam eles na dúvida. Será que ele é o Elias que Malaquias disse que viria com o espírito de Elias para restaurar então a casa de Israel, o povo de Deus? Será ele o profeta Elias? Será ele algum profeta? Quem é você afinal? Versículos 19 a 22, né? Eles foram com levitas e sacerdotes e lhe perguntaram: quem és tu? Versículo 20, aliás, versículo 20. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E eles insistiram: quem és então? És, pois, Elias? Ele disse: não sou Elias. És tu o profeta? Respondeu: também não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. O primeiro ensino aqui que eu queria que você guardasse nessa manhã é a clareza que João tinha de quem ele não era. João estava convicto de quem ele não era. Ou seja, ele não estava aberto a sugestões. Você poderia ser isso, você poderia ser aquilo, você poderia ser o Messias. Você fala com tanta autoridade, você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Ah, então você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é um profeta, aquele dos profetas antigos que Moisés se referiu? Não, eu também não sou. Se João Batista não tivesse a certeza, a clareza no coração, na sua vida, quanto ao que ou quem ele era, certamente a sua missão estaria comprometida. Porque quem não gostaria de ser confundido com o Messias? Quem não gostaria de olhar para o lado? Olha, talvez eu seja, quem sabe eu sou, né? É melhor que vocês pensem assim: eu sou sim o Messias. Quem não gostaria de encher a boca e dizer: ah, já que vocês estão perguntando, né, então eu sou o Messias, eu sou sim Elias? Não, João tinha clareza de quem ele não era. Irmãos, e essa é uma lição, um ensinamento muito importante para nós. Isso também vale para mim, para você, para cada um de nós. Nós não podemos cair nas sugestões, nós não podemos aceitar os questionamentos quanto à nossa vida e à nossa identidade, porque do contrário nós estaremos abertos a ser uma coisa que Deus não nos chamou para ser. Eu vi nessa política aí, né, muita gente desabafando aí, né, até com xingamentos, né.
Eu saía na rua, todo mundo falava que eu era o maior político de Sabará, que eu ia ser eleito, que eu teria mais de 1000 votos. Disseram que eu era forte demais aqui na política. E eu tive 33 votos. Se eu fosse fraco, então, não vai faltar gente para querer colocar em você uma marca. E se você não tiver discernimento de Deus, você vai cair. Você vai aceitar aquela sugestão e vai querer viver algo que não é para você viver. Viver uma coisa que não foi o que Deus preparou para você. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos os que os outros querem que sejamos. Podemos viver uma vida infrutífera tentando ser o que não fomos chamados para ser. João Batista tinha clareza que ele não era o Cristo, ele não era o Elias, ele não era um profeta. Se Deus te chamou para ser João, não queira ser Elias. Acho que eu vou mudar o tema da mensagem, né? Se Deus te chamou para ser o João, não queira ser o Messias. Se Deus te chamou para ser uma voz que clama, não inventa no coração de ser o Messias. João sabia claramente quem ele era. Ele era o precursor do Messias, e é o que nós lemos juntos no versículo 23. Ele então respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele sabia qual era a sua missão. A minha missão é ser a voz do que clama no deserto. A minha missão é preparar o caminho do Salvador. Será que nós temos a clareza da nossa identidade, de quem nós somos? E é interessante que durante toda a revelação de Deus, se você pegar do início ao fim, Deus ele vem reforçando para os seus filhos qual é a identidade. Porque ele sabe que uma maneira do inimigo nos tirar de um propósito e do caminho de cumprirmos a missão que ele tem para nós é corrompendo em nosso coração e nossa mente quem de fato nós somos. É vendendo para nós uma ideia de que nós somos o que nós não somos, sugerindo para nós uma outra identidade. Será que nós não temos tentado ser o que nós não somos? Será que nós não temos perdido o melhor da nossa vida, da nossa saúde, da nossa juventude, tentando ser o outro e não nós mesmos? Voz do que clama no deserto. João se comparou a essa voz, porque ele tinha no coração que ele era o cumprimento da profecia de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu queria que você fosse comigo, nós já olhamos Mateus, vamos lá em Isaías, vamos lá nessa profecia, essa que João se identifica com ela, Isaías 40, olha o que diz em Isaías 40, versículo 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos serão aplanados. A ideia aqui é o seguinte: quando um rei ia visitar uma província, esse rei mandava os seus engenheiros à frente, a fim de abrir estradas, abrir caminho, nivelar, pôr em condição para que o carro do rei, a carruagem do rei, pudesse passar.
Assim como João Batista clamou no deserto da Judéia, nós também devemos clamar em nossos dias para que o mundo conheça o Salvador. As pessoas que estão desniveladas, às vezes como um monte muito grande de conceitos, de preconceitos, com dureza no coração, esse lugar será aplanado, será nivelado, para que o Salvador chegue naquele coração, para que a obra de Deus se concretize. Deus vai nos usar para sermos o bálsamo dele, o óleo dele, para preparar o caminho de Deus na vida das pessoas. Nós seremos essa voz também. Assim como João Batista, nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, nós temos uma identidade. Deus nos chama de filhos, Ele nos coloca na sua presença para que possamos entender que nós temos uma missão, porque tem muitos irmãos espalhados no mundo que ainda não entenderam que são irmãos, e nós iremos para levar a mensagem da salvação para eles. Interessante que, ao dizer que não era o Cristo, nem Elias e nem um profeta, João Batista foi questionado ainda no versículo 24, volta aí para o livro de João. Os que haviam sido enviados eram também entre os fariseus, e o versículo 25, e perguntaram, então, por que batizas? Se não és o Cristo, se não és Elias, se não és o profeta, então por que batizas? Versículo 27, respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas, versículo 28, se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Por que batizas? Por que você está inventando moda de batizar, se você não é Elias, se você não é o Cristo, se você não é um profeta? Irmãos, nós vamos sofrer confrontos todos os dias. As pessoas vão tentar nos constranger, nos confundir, nos desacreditar. Nós precisamos saber quem nós somos, qual é a nossa missão, qual é a nossa identidade. Nós precisamos saber o que Deus nos mandou fazer. Nós precisamos saber claramente a nossa missão. Quantas vezes um jovem está tentando sair do vício, das drogas, e esforçando para ir numa igreja, para ouvir a palavra. Aí vem um amigo e joga na cara dele, você não é crente? O que você está fazendo na igreja, senhor? Às vezes até um familiar mesmo. O que você vai caçar na igreja, senhor? Você é crente? Para com isso, senhor. Inventa moda, não. Ao invés de falar, olha que bom, quer saber, eu vou também, porque eu também preciso, eu vou buscar Deus, porque eu já busquei tanta coisa errada por aí. Eu estou feliz que você está buscando a Deus e eu vou com você. As pessoas às vezes vão questionar o que nós estamos fazendo para nos tirar de uma direção de Deus para nós. E nós precisamos saber exatamente o que Deus requer de nós. E João respondeu, eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Nós somos a voz do que clama no deserto para falar do Cordeiro de Deus. E é isso que João diz no versículo 29. Quando viu no dia seguinte a Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este, continua ele, versículo 30, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existiu antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, porém ele me enviou a batizar com água. Ele me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi
e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João está mostrando que a sua missão não é salvar, mas apresentar o Salvador. Vocês estão entendendo que essa missão de João, sabe, Luciano, ela é minha também, ela é sua, é de cada um de nós. Nós não vamos salvar ninguém, Rubens, nós não vamos salvar, nós não somos salvador de ninguém. Tem pessoas que acham que o pai é o seu salvador, que a mãe é a sua salvadora. Tem gente que acha que no filho está a sua salvação, porque o filho é tudo. Às vezes eu vejo isso, né? Meu filho é tudo para mim. Aí acontece desse filho crescer e tomar um caminho e até abandonar o pai, porque acontece isso. E esse pai morre, porque o tudo dele foi embora. Ou acontece desse filho morrer e aquele pai, aquela mãe morre também. Nós precisamos entender isso. A nossa missão é apontar para Cristo, porque nele nós somos plenos. E aquelas pessoas que estão à nossa volta ainda vivendo pendências, problemas, dificuldades, demandas não resolvidas, carências e dificuldades, elas precisam também de Jesus. O Cordeiro de Deus é o único que pode tirar o pecado do mundo, é o único que pode salvar. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho de Deus. Assim como João Batista, nós precisamos saber quem é Jesus, como que nós vamos falar de Jesus, como que nós vamos anunciar o Cordeiro de Deus se nós não o conhecemos. Eis o Cordeiro de Deus. João era primo de Jesus. Ele podia dizer: olha aí meu primo, olha aí o filho de Maria, minha tia. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o único que tira o pecado do mundo. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós somos pecadores e nós vamos abrir a boca e clamar para o mundo. Existe um Salvador, existe um Senhor e o seu nome é Jesus. Mas caminhando para o fechamento dessa mensagem, desse estudo de hoje, eu queria também que você pensasse em algo aqui, bem pessoal, bem aplicado à sua vida, cada um de nós, num exame, né, numa prova pessoal. O nosso clamor ao outro, né, ao mundo, às pessoas que estão à nossa volta, esse clamor, aquilo que sai da nossa boca acerca de Deus e acerca da palavra de Deus, deve ser ouvido primeiro no nosso coração. Não adianta clamar num deserto de gente endurecida. Não adianta sair por aí clamando para o outro e viver uma vida sem clamar para o nosso próprio coração. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós também. Aquilo que nós clamamos para que o outro conheça o Salvador, o Senhor, nós precisamos olhar se de fato nós o conhecemos. Nosso coração precisa de arrependimento, a nossa mente necessita de transformação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro que vai ouvir a voz quando clamar é você mesmo, porque sua boca está muito perto do ouvido. E tem gente que tem voz para clamar para o mundo inteiro, mas não clama para si mesmo. Apresenta um evangelho para todo mundo, mas continua vivendo sem experimentar o arrependimento e a mudança do coração. Não pregam para si mesmos. Será que nós temos clamado? Será que nós entendemos a missão que Deus nos deu, na família que nós estamos, no relacionamento que nós estamos? Será que nós somos proclamadores de uma salvação? Nós somos caminho, nós somos sal e luz, nós somos agentes de transformação nesse mundo?
Será que nós temos recebido essa mensagem que nós falamos com o outro tão rapidamente? Você tem que mudar, você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida. E cada vez que você fala é como se tivesse um espelho da palavra de Deus repetindo para você também. Você tem que mudar, você tem que se arrepender, você tem que ter uma mudança de vida. Porque a palavra primeiro fala com cada um de nós. Tem um versículo que eu quero encerrar com ele, eu peço você que abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Enquanto nós somos voz que clama, que apresenta Jesus ao mundo, devemos lembrar dessa advertência de Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Somos a voz do que clama no deserto. E o nosso coração precisa também receber esse clamor. Nós também precisamos buscar em nosso coração aquilo que precisamos de mudança, de arrependimento e de quebrantamento. Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor Deus, nesse nosso Pai, nesse momento nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, estamos, ó Deus, aprendendo, Deus, sobre a Tua palavra essa que um dia nós ouvimos e guardamos no coração, entendemos que o Senhor tem nos chamado a andar no caminho, na presença do Senhor. Sabemos que não há outro caminho. O mundo tem suas artimanhas, suas alternativas, mas sabemos, ó Deus, que o único caminho da vida é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E é isso que nós clamamos, é isso que nós pregamos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, enquanto nós pregamos para o outro, que também o nosso coração receba, ó Deus, essa palavra, ó Deus, e o Senhor venha transformar o nosso ser, transformar, ó Deus, a nossa vida, moldar, ó Deus, o nosso caráter, transformar, ó Deus, a nossa vida, para que possamos viver, ó Pai, de fato, aquilo que nós queremos que o outro viva. Ó Deus, que nós saibamos quem nós somos, que nós possamos entender o chamado que o Senhor tem para nós e pararmos, ó Deus, de resistir, porque quem poderá resistir à ação do Senhor? Ó Deus, o Senhor é Deus e o Teu Santo Espírito é poderoso para nos conduzir. E quanto mais nós resistimos, ó Deus, mais nós mesmos trazemos angústia sobre nós. Ó Deus, porque o Teu fardo é leve, o Teu fardo é suave, mas muitas vezes nós não queremos andar na Tua presença. Muitas vezes nós queremos que o outro mude, mas o Senhor tem nos mostrado, ó Deus, as mudanças que deseja operar no nosso coração. Ó Deus, enquanto o Senhor nos transforma, o outro vai sendo transformado também. Ó Deus, assim, o Senhor abençoe cada um de nós. Nos ajuda, Pai, nesse deserto, nesse mar, ó Deus, de calamidades, de perversidades, ó Deus, nesse mundo tão marcado, ó Deus, de egoísmo, ó Deus, de dureza, ó Deus, de gente soberba. Ó Deus, livra o nosso coração de sermos também, ó Pai, pessoas arrogantes, altivas, ó Deus, com uma fortaleza no coração, na mente. Ó Deus, que não arreda, que não sai do lugar. Ó Deus, move-nos, ó Pai. Implode, ó Deus, a dureza, ó Deus, da rocha no nosso coração. Quebra, ó Deus, o nosso coração de pedra. Dá-nos um coração de carne, sensível, ó Deus, à Tua voz, para que possamos viver, ó Deus, o que o Senhor preparou para nós.
Abençoa-nos, ó Deus, nessa manhã. Abençoa o teu povo aqui reunido. Abençoa, ó Deus, cada um que está também recebendo essa palavra, ó Deus, em seu lar. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos uma voz que clama no deserto. Que nós sejamos aqueles que falam do teu amor. Ó Deus, que antes de falarmos sobre os assuntos desse tempo, política, futebol, atualidades, ó Deus, coisas fúteis e até piadas de vídeos prontos aí de TikTok, Deus nos ajuda a falar do teu amor, a abrirmos a nossa boca para apresentar a Jesus, o Salvador do homem. Ó Deus, é isso que nós precisamos, é isso que nossos amigos precisam, é isso que o nosso cônjuge precisa, é isso que a nossa família e os nossos amigos precisam, ó Deus, e é isso que cada um de nós precisamos também. Nós te pedimos essas bênçãos, Pai, e oramos em nome de Jesus, amém. E agora, amados irmãos e irmãs, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus e de em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e soberano Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, permaneçam sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar um instante no seu lugar? Eu quero agradecer a todos que estão em casa acompanhando. Que Deus abençoe sua vida, o seu lar. Que você seja uma voz a clamar no seu lar e que o seu coração também seja alvo desse clamor pelo Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. À noite estaremos aqui, 2 cultos, né? Que acontecerão na parte da noite, às 18 horas e às 19h30. Você é convidado a participar conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.